As notícias, meus caros, como eu falei para vocês ontem à noite. Na verdade, ontem à noite não, eu tenho falado todos os dias, né? Eu entendo, tem algumas pessoas que seguem pessimistas, acham que vai ter um acordão aí para não ter a devida condenação de Jair Messias Bolsonaro. Mas é o seguinte, nós lemos aqui o inquérito da PF e agora está circulando a notícia, novamente no Jornal Globo, insuspeito de ser de esquerda, não é um veículo de esquerda, é um veículo, inclusive, que ataca o nosso campo político. Mas o Globo relata, e a gente vai ler a notícia daqui a pouco, que Bolsonaro, que os ministros do Supremo já enxergam provas, no caso Bolsonaro. O Reinaldo Azevedo definiu muito bem na coluna dele, que na verdade é uma transcrição da participação dele num programa chamado Olha Aqui, do UOL, né? O Bolsonaro não cometeu alguns crimes, ele cometeu um combo. A gente está falando de uma combinação de crimes. E isso está muito claro no inquérito da PF, está desenhado o que eles querem dizer. Quando eles cobrem a questão do escândalo das joias, não é apenas o desvio de joias. É o desvio de joias no contexto específico. O combo de Bolsonaro está aí. Não é à toa o público do Bolsonaro fica muito alarmado, e a gente teve a defesa patética, e eu reitero aqui que foi patética, do Augusto Nunes, na revista Oeste, quando saem essas denúncias, porque ele já tem uma pesquisa de que se essas denúncias caminharem demais, vai provocar rachas no eleitorado da extrema-direita. Rachas que eles precisam ter um discurso único. Eles precisam dizer que tudo isso é fake news. Eles precisam dizer que tudo isso é uma mentira absoluta. É isso que eles vão fazer ao longo dos próximos meses, quiçá nos próximos anos. Alguns deles vão tentar emular o que aconteceu com o processo do presidente Lula. Mas o processo do presidente Lula era muito diferente. Lula resignou-se a cumprir a lei. Bolsonaro tentou se esconder numa embaixada. Lula encarou de frente os seus acusadores. Bolsonaro não quer falar sobre o assunto. Bolsonaro vai numa conferência de extrema-direita. Bolsonaro tenta viver uma vida fora da realidade. Ele não aceita que ele foi derrotado nas eleições de 2022. Ele viaja para os Estados Unidos e tenta usar o dinheiro das joias para não usar o dinheiro que ele mesmo levou para o exterior. Ele vive uma vida e ele estabeleceu ali todas aquelas emendas de relator no Congresso porque ele queria ter uma reeleição garantida. Bolsonaro se diz combatente da corrupção, diz que quem é corrupto é Lula, mas o maior esquema de desvio de dinheiro foi feito durante seu governo, com as emendas o relator secreto, as emendas... me fugiu o nome, gente, caramba. O orçamento secreto. O orçamento secreto basicamente é o mesmo esquema que existia em outros governos, passando o orçamento para o controle do Congresso e turbinando as emendas dos parlamentares. Emendas que estão turbinadas até hoje, e a gente tem que conviver com esse tipo de pornografia com Arthur Lira, por exemplo. Eles não têm escapatória, gente. Eles não têm saída. O que vai acontecer com Bolsonaro é ele ser descartado do cenário político. A extrema-direita, no entanto, ela está aí para ficar. Ela vai ficar um bom tempo. Ela é um sentimento que foi colocado para a população. A extrema-direita é um desejo sujo que existe dentro das nossas elites brasileiras. Um desejo de exterminar os mais pobres, de viver nos casulos das suas casas, enquanto eles não entendem a realidade do país. E a realidade do país, meus amigos, é que o Brasil só vai melhorar, efetivamente, quando a periferia tiver acesso mínimo aos recursos. O Brasil vai melhorar minimamente quando a luta de Lula tiver, enfim, a sua vitória consagrada. Nós precisamos vencer a fome.
nós precisamos vencer a desigualdade, nós precisamos vencer as oportunidades culturais, nós precisamos vencer todos os obstáculos que a elite, infelizmente, impõe ao nosso país. Ontem a gente teve uma entrevista aqui muito boa com o Dom Ernesto, ele falou um pouco sobre a questão dos artistas de São Paulo e o elitismo de São Paulo, e isso precisa ser superado. A gente tem que pensar uma classe artística que efetivamente se preocupa com o seu povo. A gente tem que pensar em intelectuais orgânicos, intelectuais que não sejam apenas ligados à burguesia, que não sejam ligados apenas aos interesses econômicos. É evidente que os artistas têm que ser remunerados, têm que receber os seus editais públicos, têm que receber os seus incentivos, mas eles não podem viver num casulo em que eles não conversam com a população. O Brasil precisa encontrar o Brasil. E não há nada mais desencontrado no Brasil do que o Brasil dominado pela extrema-direita. Do Brasil que ficou nesses 4 anos de bolsonarismo. No Brasil que conviveu com um presidente que tirava a máscara no meio de uma pandemia. Que brincava com crianças enquanto contaminava as pessoas com a Covid-19. Nós convivemos com um presidente que era uma peste durante a maior peste, provavelmente, que a gente teve nesse século. Nós vivemos o pior dos mundos nesses 4 anos. E felizmente nós temos Lula, felizmente nós temos o PT, felizmente nós temos a esquerda, felizmente nós temos a política. A política é o que nos salva da extrema-direita. A política é o que nos faz pensar num universo melhor. A política é o que me motiva a acordar todos os dias. Hoje eu peço desculpas aí pelo meu pequeno atraso. Me motiva a acordar todos os dias para conversar aqui com vocês, para tratar com vocês a respeito desses assuntos. A política é o que evita as guerras, a política é o que permite a diplomacia, a política é o que permite a crítica. Se nós não podemos criticar, se nós não podemos pensar, aí nós temos o risco de realmente cair para o fascismo, para simplificações que não explicam, para a barbárie, enfim. Se a gente não tem essa capacidade de fazer política, se a gente não tem essa capacidade de negociar, se a gente não tem essa capacidade de conversar sobre os temas principais, nós teremos realmente muitos problemas profundos que a gente vai ter que tratar. Eu tenho muitas críticas às pessoas que culpam 2013 pelo que aconteceu no Brasil nos anos do Bolsonaro, mas uma coisa é verdade e os críticos de 2013 acertam muito nessa. O brasileiro não se politizou quando ele foi protestar na rua. O brasileiro não mudou o Brasil quando começou aquelas jornadas de 2013. Aquelas jornadas de 2013 eram reclamações a respeito do governo Dilma, reclamações, ao meu ver, parcialmente muito justas, mas não tem nada a ver com a politização do brasileiro. O brasileiro, quando ele foi para a rua naquele momento, e aí quando a gente tem o crescimento dos movimentos de direita, ele teve a sua política sequestrada. E a sua política foi sequestrada pelo fascismo. E a gente tem que punir o Bolsonaro para ver se a gente efetivamente consegue combater o fascismo que continua no ar. Por isso eu estou otimista a respeito das investigações da Polícia Federal, estou otimista quanto a algumas coisas do sistema de justiça, não confio no sistema de justiça, acho que o sistema de justiça vai punir Bolsonaro, mas nós, como sociedade, nós temos que brigar para que o bolsonarismo seja combatido. Nós temos que brigar para que as pautas de Arthur Lira sejam obliteradas da sociedade. As mulheres deram um exemplo nesse ano de 2024, e eu acho que a esquerda como todo tem muito a aprender com o movimento feminista, com o movimento LGBTQIAP+, com o movimento negro. Nós temos que ter movimentos fortalecidos, nós temos que ter uma comunicação muito clara com os anseios da população, nós temos que ter um olhar realmente muito direto para as necessidades do povo.